irmãos, graça e paz. Nós vamos dar continuidade ao alfabeto grego, ao alfabeto Koiné, que é um instrumento importante para a gente ler melhor o Novo Testamento, né? Tendo essa ferramenta tão maravilhosa que Deus nos legou, né? Pela sua economia, fazendo com que o Novo Testamento fosse escrito em grego, que era a língua universal da época, né? Nós já estudamos o alfa, o beta, o gama, o delta, o epsilon, zeta, eta, e o teta, iota, kappa e lambda. Então nós vamos hoje adiantar mais um pouquinho. Então vamos lá. Quando Jesus disse eu sou o alfa e o ômega, o que ele estava dizendo para nós, estudantes do grego, além de uma interpretação mais profunda, mas estava dizendo que ele era o primeiro e o último, é a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. É claro que ele não estava ensinando o grego, mas ele estava usando essas duas letras, primeira e última, para dizer que ele é o princípio, ele também é a última. Por exemplo, quando a gente abre um texto aqui de João, por exemplo, no capítulo 1, nós vamos ver que João ele começa justamente com este termo, em arquê, renrologos. Ele está dizendo em arquê, no princípio. João usa a mesma metodologia do autor Moisés em Gênesis, quando disse Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus. João vai usar a mesma ideia em grego, lá em hebraico, no Gênesis, né, no capítulo 1, versículo 1, e aqui João 1, ele vai dizer em arquê, renrologos, quer dizer, no princípio, arquê. Por isso muitos chamam Deus de arquiteto, né? É discutível isso daí, mas vem dessa raiz arquê, princípio, início, tá bom? E João vai usar isso, depois nós vamos voltar ali. Então, quando ele diz eu sou alfa, eu sou ômega, a ideia para nós é entender que a primeira letra e a última do grego, sem fazer uma hermenêutica deste assunto, tá? Deixo bem claro, porque a nossa matéria é para leigos, não é para gente que fala fluentemente o grego, é claro. Então vamos lá. Então a primeira letra do alfabeto, alfa. Aqui nós temos o nome das letras, a transliteração, que eu vou explicar daqui a pouco, e o A em amor, tá? Então, alfa, beta, gama, né? Delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, onde que nós já estudamos. O alfa é A em amor, o beta é o B em bondade, o gama é o G de galo, ou Getsemane, né? O delta é o D de D ou de dado, o epsilon é o E aberto de fé, né? O de zeta não é zeta e nem de zeta, zeta. Então o D fica na garganta, tá? É o Z de Edson. O eta, que é o E em benigno, é mais fechado, o teta é o TH, não é isso? De theos ou theos, vem do inglês think, mais ou menos a pronúncia assim, né? O iota, o kappa é o nosso C de casa, o iota é o nosso I em timbre, o lambda é o nosso L de lá, tá bom? Agora nós vamos aprender mais algumas consoantes. Lambda, nós paramos no lambda, então vamos aprender aqui a próxima letra, que é o Mi. Agora, muita atenção quando a gente fala do Mi. É um Yzinho, ele é afrancesado, não é, você não fala mu e nem mi, é Mi, ó o biquinho, ó, Mi, Mi. Então, é como se você trabalhasse o M de mansão. É um M, que é uma transliteração em M. M de mansão. A mesma coisa que o Mi é o Ni. Não é nu e nem Ni, né? Mas é Ni. Ni, ele é mais afrancesado. É um Nzinho e nada, né? Aqui nós temos, então, o lambda, que nós paramos. Mi, Ni. Nós temos o
Xi. O Xi é o X de táxi, né? É o X de táxi. Xi. Xi é o X em táxi, mas não como lixo. Quando a gente fala lixo, é um X mesmo. Aqui não. O Xi é um X quando a gente tem essa pronúncia de voo de táxi. Você não fala de taxi, né? Então preste bem atenção nisso. O ômicron já está dizendo, é pequenininho, né? É o O em pó, ômicron, que é o nosso Ozinho aqui, ômicron. Nós temos aqui o pi, é um símbolo matemático, né? Todos vocês, todos nós aprendemos aqui, é o pi. A transliteração é o nosso P de paz. Então, pi é um símbolo matemático, mas é uma consoante também grega, koiné. Aqui nós temos o rho. Alguns têm outras pronúncias, mas nós vamos botar aqui, corresponde, translitera como R de respeito. Não é isso? É o nosso R de respeito, tá? É como a gente entendesse. O nosso rho corresponde transliterado ao nosso R, não é isso? De R em respeito, tá bom? Então vamos aqui. Agora o sigma, preste muita atenção nisso aqui. O sigma tem dois sigmas. Aquele que inicia e no meio da palavra, que inicia uma palavra e vai para o meio de uma palavra, nós vamos usar esse sigma inicial aqui. Sigma é um ozinho, como se fosse um chapeuzinho, né? Quando o sigma vem no final de uma palavra, nós usamos esse símbolo aqui. É como se fosse um ezinho, tá? Mas ambos são nosso sigma. Sigma é o nosso S de saúde, mas não como em casa. Quando a gente fala casa, a gente não vai usar o sigma, né? Nós vamos usar para saúde. Então, vamos usar Silva, por exemplo, é o sigma. Mas se eu falo saúde, qual o sigma que eu vou usar se saúde, vamos supor que fosse uma palavra grega, né? E saúde começa com S. Então, eu vou usar o primeiro, esse aqui, e não o segundo. Quando eu falo logos, que significa palavra, quando a gente traduz a palavra grega logos, né? Termina no sigma, nesse sigma. Então, eu vou usar esse aqui, que está terminando uma palavra, tá bom? Vamos lá, então, de novo. Mi, ni, psi, ômicron, pi, rho, sigma, quando inicia uma palavra, nós vamos usar esse aqui no meio. E esse sigma quando termina. Tal. Por isso que ele diz, quando a gente fala TH, que a gente chama de, eu falei no teta, o teta é TH. O tal é um T puro. Olha aqui, vamos lá de novo, tá? O nosso teta, transliterado, é o tal. Olha o nome da letra aqui, ó, tal. Né? O tal significa ter em ter. É diferente quando eu estou falando no teta aqui. Por exemplo, teta. Teta é TH. TH, como em Deus a palavra, como se fosse obrigado, thank you. Né? Como se fosse theos ou theos, tá bom? Então a gente vai aprendendo a diferença do theos por tal. Então isso é importante. Depois nós temos o Y, não é Y e nem Y. Por isso que a gente fala mi, ni, porque todas as que tiver o Y, a gente vai afrancesar também. É o I, ele pode ser I e U, mas é como no francês, né? Ou no alemão. Então, I, Y. Depois do Y nós temos o Fi. O Fi, o Fi vem de filosofia. É o nosso F em força, né? O Fi corresponde ao nosso PH, como antigamente falava assim, farmácia, PH,
Farmácia era PH, no português arcaico. Por isso que é o FI. O FI ele pode corresponder tanto F como um PH, de filosofia, né? Filosofia. Nós vamos usar justamente um desses dois aqui, é o mesmo. Tanto faz aberto como fechadinho, é o nosso FI. É F de força, né? Vamos lá também. Depois do FI, nós temos o que ou alguns pronunciam como ri no espanhol, né? Mulher, ou em alemão ich. Então, nós temos o psi, que vem de psicologia, por exemplo, é esse símbolo da psicologia, e o ômega. Por isso que nós temos a primeira letra, o alfa, e a última letra do alfabeto, o ômega. Ômega é o nosso Ozinho. Psicologia é o nosso PS, são palavras, depois eu vou explicar melhor, é uma palavra mais composta, de psiquiatria, né? Psicologia. Então, nós vamos aprender. Vamos lá, então, recapitular rapidamente o nosso alfabeto? Vamos lá, então. Lá no alfa, vamos buscar lá em cima, só as minúsculas, como eu ensinei. Então, vamos lá. Nós temos o alfa, que é o nosso Azinho em amor. O nosso beta, que é o nosso B de bondade. O gama, que é o nosso G de gato, Getsemane. O nosso delta, que é o nosso D, tá? O nosso epsilon, que é justamente o E aberto em fé. O nosso zeta, presta atenção, zeta, tá? Repete comigo, zeta. É o nosso Z, que corresponde ao C de casa, não é isso? Então, o nosso Z de Edson, e não de zebra. É isso que eu queria dizer. Nosso de zeta. Depois vem o eta, é uma outra vogal. Isso aqui é uma consoante, isso aqui é a vogal. É o nosso E mais fechado. Enquanto o epsilon, preste atenção aqui, o nosso epsilon é um E aberto em fé, o nosso eta, ele é um E mais fechado, em benigno, tá bom? Aí depois nós temos aqui o teta, que é o nosso TH, e não o tal, que é um Tzinho, só um T comum, né? Teta é TH. O nosso iota, que é o nosso I, de iceberg, por exemplo, de timbre, né? Desculpe, né? O nosso kappa, aqui que é o nosso C de casa, nosso lambda é o nosso Lzinho, né? De lar, nosso mi, como eu ensinei agora, mi, o nosso ni, que é justamente o nosso N de nada, o nosso xi é o X de táxi, e não de xícara, lixo, tá? Xi é o nosso X de táxi, como se a gente pronunciasse assim. Vamos lá. Depois do xi, nós aprendemos uma outra letrinha aqui. Xi vem o ômicron, é o nosso Ozinho. É o O, bem minúsculo, né? O O em pó. O nosso pi, que é um símbolo matemático, como eu já expliquei, é o nosso P de paz. Nosso Rho, cuidado para não confundirmos pi, que é o nosso P, que ele é parecido com o nosso R, com o nosso Rho. O Rho é R, o pi é P, tá bom? Então, nosso pi, nosso sigma, quando inicia, nós temos um Ozinho aqui, com um chapéuzinho, esse sigma aqui, como eu já falei, e esse segundo sigma aqui é quando está no final de uma palavra, tá? Corresponde os dois, ambos aqui correspondem ao nosso S, em saúde, por exemplo. O tal, como eu já expliquei, não podemos confundir com o teta. Teta é TH, tal é o T purinho, de tatu, de ter. Aqui o Y, né, é o nosso, tanto o Y como o U, tá? Ele funciona como os dois, mas ele é símbolo, é sempre o afrancesado, Y, não é I aberto e nem U fechado, Y, tá? Aqui nós temos o Fi é o FH ou F puro, tá bom? É o nosso Fi, duas maneiras de se fazer o Fi, tá bom? Aqui temos o Ki,
ou às vezes ri no espanhol, né? Nós chamamos de que é o nosso CH, que tem um som de ri. Nosso PS de psicologia, o nosso psi, essa consoante aqui é o psi em psicologia, tá? Nosso PS em psiquiatria, etc. E o nosso ômega, que a gente encerra então todo o nosso alfabeto. Agora vamos descobrir, agora já que temos uma ideia do alfabeto, depende de vocês treinarem, ouvir, né? Nós vamos aqui passar para João, onde eu vou descobrir o épsilon. Lembra que eu lhes ensinei que quando você inicia uma frase, você tem de colocar igual em português. Nosso português veio do grego e do latim. Então a gente precisa alinhar muitas coisas, né? Nós temos uma maiúscula, você não vai botar o épsilon minúsculo. Você vai usar o épsilon maiúsculo. Então, eu vou ler aqui. Se eu tenho o épsilon e tenho o ni, lembra que eu falei? O nosso nzinho, eu vou ler como se fosse épsilon, mas nasal ni, nosso nzinho, como é que eu vou ler? Olha só como é que é fácil. Não é tão difícil, né? Pegando o épsilon, uma vogal e uma consoante. Uma vogal épsilon, que é o E aberto. E o nosso ni, eu vou ler então N. Agora, aqui, eu vou ter aqui, vou aumentar um pouquinho, né? Essa letra aqui. Olha só, eu tenho o alfa, mesmo não sabendo a acentuação, depois nós vamos aprender, só para vocês terem ideia como é que a gente pode ler conhecendo o alfabeto. Sabendo as consoantes e vogais, nós vamos emendando, fazendo palavra. Nós temos o alfa, né? Nós temos um rho, corresponde ao nosso Rzinho, tá? Nosso rho. E nós temos o nosso ki, ou ri. Então, a re, o arque. Nós temos o nosso eta. Aqui nós temos o nosso alfa, nós temos duas vogais, né? E aqui nós temos outra vogal, aqui no finalzinho, que é o eta. Então, formando uma palavra, eu tenho duas vogais e duas consoantes. Então, eu posso dividir né? Vamos lá, aqui eu vou botar essas primeiras duas aqui, uma consoante, uma vogal e uma consoante. Ar. Nós temos o alfa e o rho. O A e R forma ar. Nós temos, então, o ki, o ri e o nosso eta. Então, vamos ler da forma mais antiga erasmiana, como eu já ensinei. Porque a nossa pronúncia, a gente não tem a pronúncia 100%. Ninguém tem do grego. Então, as pronúncias são bem aproximadas. A que nós usamos aqui, nesta gramática, é uma pronúncia chamada erasmiana, vem de Erasmo, lá atrás. Então, arque, não é isso? Em arque, nós temos uma vogal, uma consoante, e aqui mais uma consoante e mais uma vogal. Então, que com eta, nós vamos dar que, arque. A gente já pode ler essa palavra aqui. Olha só, agora nós temos uma vogal. Aliás, nós vamos depois aprender que as vogais vão ser importantes, né? Como as consoantes também. Nós temos uma vogal que é o eta, né? E o ni. Igual aqui, ó, o mesmo ni daqui, do em, nós vamos ler em também aqui. Só porque, qual a diferença? Aqui nós temos o épsilon, né? E o ni. Aqui nós temos o eta e o ni. Entendeu? Então, em, arque, em, eu não vou, vocês sabem a acentuação, não vou ler, tá? Então, ômicron, aqui vocês sabem que aqui é um ômicron. É isso que é importante. Decore o alfabeto. Alfa, beta, gama, delta, etc, etc, até o ômega, tá? E depois vocês vão fazer o seguinte. Sabendo o alfabeto todo, consoantes e vogais, naturalmente, vocês vão poder ler em, porque eu tenho o épsilon e o ni, certo? O alfa e o rho, ar, e o ki e o eta, que, arque, em, arque, rem, ro, logos. Logos. Vocês se lembram que eu falei aqui, vou voltar aqui, do sigma,
Vamos lá, vamos ver se vocês se lembram. Quando está no meio ou no início, eu vou usar esse sigma aqui. Primeiro, Ozinho com chapeuzinho. Quando for no final, eu vou usar esse sigma aqui, correto? Então, preste atenção. Olha só agora, eu vou mostrar a palavra logos. Logos termina com sigma. É um Szinho. Por que eu estou usando esse S? Porque ele está no final. Se ele estivesse no meio, vamos botar aqui no meio, ou no início, eu usaria esse primeiro sigma aqui, ó, um Ozinho, esse chapeuzinho, correto? Então, vamos lá. Como eu estou lendo uma palavra que tem logos, o sigma, no final, eu vou usar esse sigma aqui, é um Szinho, tá bom? Em arque, ren, logos. Então, nós temos de ler. Aqui nós temos a mesma coisa, cai, né? Nós temos o ki, nós temos o alfa e o iota. Então, dá para a gente ler. Aqui é a palavra monossílaba. Enquanto aqui é dissílaba, logos, depois nós vamos aprender como a gente separa sílabas. As sílabas no grego são tantas sílabas quanto terem vogais. Se tiver 2 vogais, vai ser dissílaba. Se tiver 3 vogais, vai ser dissílaba e assim por diante. Por que aqui eu sei que o arque é uma palavra de sílaba? Por quê? Tem 2 vogais. Aqui, logos, quantas vogais eu tenho aqui? 2 ômicrons, né? O Ozinho aqui e o Ozinho aqui. Então, vão ser palavras de sílabas. Ó, já estou adiantando, estou lá na frente. Cai é um ditongo, nós vamos aprender depois. Então, a palavra a gente chama cai. Mas aí eu vou, só para vocês terem ideia como a gente vai ler. Você precisa da vogal e da consoante para fazer uma boa leitura. Então, qual é o segredo? Dominar o alfabeto. Tá bom? Então, isso é importante. Nós vamos, então, finalizar essa aula. Vamos voltar numa próxima aula com o alfabeto. Só para a gente terminar, para vocês saírem daqui bem enxutinho no alfabeto, nós vamos, então, vou aumentar um pouquinho aqui, né? Nós vamos começar do alfa. Alfa, beta, gama, delta, vamos lá, repetindo comigo, delta, epsilon, estou dando tempinho para vocês repetirem, zeta, de zeta, eta, esquece, não leia português não, tá? Procure ler em grego. Então, essas duas aqui, zeta, aqui está em português, então evite isso para vocês gravarem melhor. Repetindo, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, teta, 2 tipos para fazer, iota, né? Kappa, lambda, mi, olha só, ni, mi, ni, afrancesado, xi, ômicron, vamos lá, ômicron, que é o nosso O, pi, vamos lá, pi, rho, sigma, olha só, 2 sigmas, tá? 2 sigmas, como eu já expliquei, no início e no meio, o primeiro, no final, o segundo. Tal, y, vamos lá, vamos aqui, y, não é U nem I, y, fi, né? 2 tipos de fazer. Então, ki ou ki, ri, psi, não é isso? Psi, de novo aqui, e ômega. E assim terminamos o nosso alfabeto. Até a próxima, se Deus nos permitir. Mas lembre-se, repita e escreva o alfabeto. Grave o alfabeto para a gente poder continuar as nossas próximas aulas. Até lá, se Deus nos permitir.